Olá, gatas, garotos, voltando aqui, compartilhando novamente a nossa apresentação aqui. Um pouquinho antes aí, falamos sobre a diflexão de primeiro, segundo e terceiro grau, tá? Elas são raras, ela tem um diagnóstico, né, não favorável, tá? E se a gente resolver fazer a rotação interna da cabeça, né, que é rebaixar o queixo aqui, tentar mudar a variação desse bebê, se não conseguir, tiver persistência, ó, nem pense, uma cesárea, tá? Não pode utilizar o vácuo extrator e nem o fósforo. Como é que eu vou pegar um bebê que está de face, que eu estou tocando aqui a testinha, o nariz ou a boca, eu vou aplicar um instrumental, né, o vácuo extrator. Então, é muito difícil. Eu tive uma situação de gemelar, e assim, eles estavam numa posição meio complicadas, e um grande amigo meu falou assim, eu estou tentando fazer um fósforo com a mão. Ele até tentava puxar o G1, era um multípero de 6 filhos, se eu não me engano, e ele tentava, era mais ou menos essa situação aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, porque só falar eu acho que não é tão legal, eu acho que mostrar é importante. Era dois bebês assim, gêmeos, tá? E estavam os dois cefálicos. E aí, G1 estava aqui na frente. O que que acontecia? Quando ele tentava vir, não conseguia. E o médico ali tentando fazer um fósforo com a mão, né? Tentando puxar esse bebezinho e não conseguia. E aí, quando chegou um colega dele, que tinha muita experiência com fósforos, eu até lembro, ele falou assim, olha, fulano, tá assim, assim, o G1 tá do lado esquerdo da mãe, G2 do lado direito, você vai tentar passar o fósforo para tirar G1 e tal, tal, tal. E foi bem interessante que esse médico em específico, ele tem uma experiência muito grande com fósforos, porque ele teve um acidente que deixou ele um pouquinho enrijecido, né, as mãos, não tinha dificuldade de realizar a extração fetal, e ali ele utilizava fósforos com muita segurança, tanto no parto normal quanto no parto cesárea, e foi lindo de ver, ele ali identificou o G1, ele aplicou o fósforos ali, e conseguiu puxar a G1 com fósforos, porque essa mulher já chegou em trabalho de parto, período expulsivo, né, o bebezinho estava indo e vindo ali, e era um risco ali naquela situação, conduzir uma anestesia, um parto via cesárea ali. Claro que se não conseguisse tirar por fósforos, eu me lembro que o colega falou assim, eu vou tentar uma vez. Se eu não conseguir, a gente bota na sala e faz uma cesariana. E para a experiência dele, né, como eu digo, Deus assim presente em todo momento, conseguiu, quando o G1 ali saiu, o G2 saiu com facilidade muito grande. Então, quando a gente se fala de parto de instrumental, cirúrgico, o médico, né, que o enfermeiro ele não pode estar agindo dessa forma, pensar no que o médico tem que saber o que está fazendo. O enfermeiro não pode, é proibido o enfermeiro obstetra estar utilizando vácuo extrator, fósforos, é um parto exclusivo do médico, tá? Do médico obstetra. Eu tenho aqui de flexão de grau 3, tá vendo aqui esse neném, ele totalmente olhando para a pelve. Se eu observar que eu estou vendo aqui nariz, boca ou queixo, a gente tem que pensar que pode ser traumático, demorado. Por favor, uma cesariana para essa mulher. Acontece em gravidez múltiplas, né? Múltiplas gravidez, um ou dois fetos ali, em partos prematuros, que o bebê tem mais espaço ali para estar sendo serelepe, como diz minha amiga de Fortaleza, sassaricando ali dentro do útero, todo serelepe, conseguir me ficar numa posição difícil de nascimento, ó. Como observei aqui o grau 3, se a gente for observar, como vocês viram, né, fazendo aqui explicando para vocês aqui com os manequins, se eu observar aqui nariz, boca, é um parto bem difícil, ele não vai conseguir passar nessa pelve, e se eu identificar que o danadinho ainda está fazendo a flexão para a OS, isso aqui tem uma incompatibilidade muito grande com o parto normal. Então, você, enfermeira obstetra, que está aí na sua prática, então vamos entender o que é fatores mecânicos e mecanismo do parto, entender o que é a avaliação de pelve, para a gente identificar esse tipo de distócia aí no trabalho de parto normal. Eu tenho um bebê aqui de apresentação córnea, tá? Ele está aqui dessa forma, desce, simplesmente quando a bolsa de águas rompe, a gente pode ter uma exposição aqui de um membro, tá? Bracinho, eu nunca vi, eu já vi perna, e eu me lembro que o médico falou assim, ó, leve para onde tem cesárea, a gente saiu da minha cidade, fomos para Itaberaba,
E lá eu me lembro que o médico disse assim, limpe bem limpinho que ele vai voltar. Ou seja, o bracinho, a gente sentia a movimentação do bebê assim com o bracinho e tivemos que limpar, né, fazer a degermação aqui, porque esse bracinho do bebê aqui ia passar por cima e via cesárea. Então, observou dessa forma, tem que correr aí. Esse bebê nasce, esse também nasce, né? Pode ter algum problema, mas nasce. Esse aqui, se você identificar uma face fletida, pelo amor de Deus, vamos à cesárea. Esse bebê aqui é interessante que seja cesárea. Tem possibilidade de nascer normal? Um pouquinho difícil, tá? O BBF aqui, ele tem condição de nascer normal? Tem, mas também pode trazer alguns perrengues aqui para o profissional médico que estiver acompanhando. Essa situação aqui é muito difícil, essa situação quase impossível e impossível de nascer de parto via normal. Aqui, ó, pode nascer, pode até nascer. Nessa situação aqui é impossível, porque o que é que vai acontecer com esse bebê D aqui? Ele vai, com o processo de trabalho de parto, vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo. Eu posso ter aqui uma asfixia, né, neonatal, como a gente chama, e ele falecer aqui por conta de tentar e não conseguir. Esse bebê é muito difícil e esse aqui é quase impossível. Tanto esse quanto esse está nascendo de parto normal. Então, entender o P do passageiro, que é o feto, é interessante aí, tá vendo essa variação fetal e saber você, enfermeira, avaliar. O de face é muito difícil, esse aqui, mas pode acontecer. Esse parto vértice, PSNV, parto normal simples em vértice, ou seja, esse neném, ele nasceu numa boa, sem muita alteração aqui e conseguiu nascer. Esse bebê de nádegas, ele pode nascer, mas o profissional médico, ou nós, a enfermagem aí, transportando nessas ambulâncias aí, de um hospital para outro, tem que estar pelo menos entendendo como é que a gente pode ajudar essa mulher aqui num processo de parto pélvico, tá? E se for um bebezinho aqui que estiver de ombros tocando, a gente também tem que pensar que o parto não vai ser normal. Uma certa vez a gente estava trabalhando aqui na referência e a porta estava fechada. O que é isso, porta fechada? A gente trabalha com o protocolo de Manchester, como a gente viu lá na aula da CCR, classificação de risco. Se você não lembra, volte aí nas nossas primeiras aulas e dê uma revisada, tá? E a gente vai identificar. E a porta estava fechada e eu toquei essa mulher e eu não consegui identificar o que era. Era um osso, era osso, né? Era duro, redondo, difícil, tal. E aí, ó, fiz a ficha, essa mulher entrou, era um bebê mal formado, essa bebê já era acompanhada no ambulatório do alto risco dessa maternidade, e ela tinha rompido a bolsa e estava ali. Eu toquei, a plantonista tocou, outra pessoa tocou, a gente não conseguia entender o que era aquilo ali. Botamos na sala, como eu sempre brinco, o objeto não identificado, se 3 pessoas tentou e não conseguiu identificar o que era aquela parte fetal ali, acreditem o que era, o neném estava em posição córmica e um cotovelo mal formado estava ali. Então, assim, era muito difícil, era um parto normal quase impossível, tá? Era um bebê que era incompatível com a vida, mas para ter uma segurança de parto para a mãe, foi um parto cesárea, e quando esse parto aconteceu, a gente entendeu que era o cotovelo ali mal formado, ok? Como identificar se está cefálico, pélvico, transversa. Lembra do doutor Lucas lá que me ajudou a entender o que era transversa? Manobras de Leopold, que vai nos ajudar. Qual seria a pelve mais favorável de parto, tá? Vai ser a ginecóide, que é essa pelve aqui redondinha, como essa branca que eu mostrei para vocês, de 8 centímetros, pelo menos, aqui, da espinha esquemática direita e esquerda, e do pubis para a sacra aqui. Essa outra pelve aqui, ela tem uma possibilidade, tá, de nascimento, é um pouquinho, assim, chatinha, mas pode acontecer, são 20% dos casos mulheres. Essa outra terceira pelve aqui, ela pode acontecer, tá, mas pode ser muito difícil. Essa nasce sem problema, essa tem a possibilidade de ter um atrapalhozinho, essa aqui nasce, mas é difícil, e essa aqui, que é a dita cadeira masculina, né? A pelve masculina é um pouco mais quadrada, menos arredondada, que tem uma dificuldade quase absoluta de um bebê estar passando por aqui, né? A altura aqui é um pouquinho diferente, tá vendo? Essa altura aqui dá para passar, essa altura passa folgada, essa altura passa folgada, mas pode ter um aperto por aqui, mas aqui a gente não tem uma altura suficiente
dessa pelve aqui. Só são 5% dos casos que a gente diz que essa pelve é masculina, tá? Como é que a gente vai avaliar a PRO? Tirando um raio-x e olhe lá. A gente não vai bater um raio-x numa grávida sem necessidade para avaliar a pelve. Vamos avaliar em que momento? Período de trabalho de parto, bolsa rota e menino no zero, para ver se esse neném vai ter a capacidade de passar ou não por essa pelve. Aqui, as avaliações do tipo de pelve, ó, como eu disse, ó, a primeira a ginecoide passa, passou, até que passa. Essa aqui é um pouquinho mais dificultoso. E temos aqui o plano de Hotz, aqui, ó, que vem dividindo a pelve em A, B, C e D, para avaliação aí, junto com o de Deli, para ver se vai passar ou não esse bebezinho por essa pelve. Como eu já disse, quem está habilitado para o toque vaginal, enfermeira obstetra, médico e médico obstetra. O nosso objetivo maior é ter uma ferramenta baseada em evidência, né? E ver o plano de Deli, o plano de Rogers, tá? E avaliar principalmente o partograma. Quem é o partograma, Cris? É aquelas parteiras que desenvolveu um instrumento de avaliação onde a gente é tipo uma batalha naval. A gente coloca um triângulo e um círculo para identificar a dilatação, né, da mamãe e a posição fetal. Uma batalha naval. A gente começa a preencher e naquele momento, para quem entende o que é um partograma, a gente pode identificar uma parada de progressão do trabalho de parto em que precisa ser avaliado em uma situação que talvez necessite de uma cesariana, ok? O toque vaginal é como eu digo, a gente só sabe tocar tocando, e avaliar o toque esse disco, ele é bem interessante, que a gente pode estar vendo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? A gente está vendo aqui a cabecinha do bebê, 10 centímetros de dilatação total, e pode simplesmente só faltar um colinho aqui anterior, posterior, para o nascimento desse bebê. A gente só aprende a tocar tocando e imaginando que a gente pode pegar uma fita métrica e avaliar, tá? Aqui, 1 centímetro seria uma polpa digital. Vou abrir aqui para vocês, para tentar explicar de uma forma dinâmica aqui, tá? Aqui, 1 centímetro, ó, da régua. Uma polpa digital seria 1 centímetro aqui, que a gente, só tem uma polpa digital, 1 centímetro de dilatação, tá? 2 centímetros, 3 centímetros. A gente vai estar introduzindo nossos 3 dedos lá? Não, a gente vai introduzir 2 dedinhos e abrindo. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5, 6, 7. O meu dedinho só chega até 7 centímetros. Tá vendo aqui que eu já estou esticando o máximo que eu posso aqui para 7 centímetros. Aí o que eu faço? 7 centímetros está aqui na dilatação, ok? Aí depois disso eu começo a ver o colo que sobra. Ou esticar mais um pouquinho aqui e avaliar se está em 8 centímetros mesmo para 9, tá vendo? Dessa forma aqui, imagine como eu não vou fazer aqui, ó, para chegar lá no colo e fazer essa avaliação. Ou eu posso estar avaliando o quê? O resto aqui, ó, 7 centímetros, 8, e avaliar se ainda tem colo posterior ou colo anterior aqui, avaliar a quantidade de colo que tem e dizer ali que está em 9 a 10 centímetros. Então, sugiro estar fazendo essa avaliação aqui, sempre, é como eu falo, como eu digo, desculpa, quando as mulheres passam por um processo de abuso sexual, ela escuta a seguinte frase: abre as pernas que não vai doer nada. Então, você, profissional de enfermagem, você, profissional de saúde, a partir de hoje, depois da aula da Procris, a lembrar de mim a cada toque que você realizar. Você vai pedir a essa mulher licença, ou, por favor, tudo bom, dona Maria? Meu nome é Cristina, sou enfermeira obstetra. Vou avaliar aqui o seu processo de trabalho e parto. Vai incomodar, né? A mulher que levou um toque, ela sabe que incomoda, ela sabe que dói. A gente vai dizer assim, ó, afaste os joelhos que eu vou realizar o toque na senhora. Então, assim, nunca chegue dizendo, abre as pernas, não vai doer mais, não vai doer. Ou se não, usar aquelas frases que a gente, infelizmente, ainda escuta. Não sabia que era para parir, não sabia que era assim, não sabe que dói. Então, são coisas que nós, enfermeiros, capacitados com processo de trabalho de humanização, a gente jamais vai falar isso para a nossa mulher. Tá? Então, sempre está se identificando e está ali pronto para atender a mulher de uma forma humanizada e respeitosa, ok? Toque vaginal ele é orientado a cada 2 horas e ou quando necessário. Eu costumo dizer que
enfermeira obstetra tem um QI, né, um anjo que avisa a gente, de repente está tudo certinho e diz assim, vai lá, dá uma olhada, e quando a gente toca ali, tem um mecônio, tem uma bolsa rota, então assim, quando o seu instinto disser assim, vai lá, dá uma olhada, então chegue mais de perto e dê uma avaliação. Para quem nunca leu o livro Enfermeiras, Bruxas e Parteiras, é uma discussão bem interessante sobre como surgiu, né, as curandeiras, parteiras, até chegar às enfermeiras obstétricas que somos hoje. A gente tem um oitavo sentido aguçado, tá? E o parto normal, após a avaliação do plano de DELI, o que é que vai acontecer? A gente avaliou, entendeu onde é que está esse bebê, avaliou a dilatação cervical, né? Esse bebê fez a rotação interna da cabeça, teve o desprendimento do polo cefálico, rotação externa da cabeça, e desprendimento das espadas, e depois desprendimento de ombros e membros. Seria mais ou menos assim, vamos lá? Vamos ver se eu consigo aqui evidenciar para vocês mais ou menos o que é que a gente está falando isso aqui. Ó. Vamos lá, que Renatinha é melhorzinha para a gente estar mostrando aqui para vocês. Caiu ali. Ó, tá aqui, ó. Ele insinuou, ele fez, como dizia meu amigo Jair, ele mergulhou na pelve aqui, porque ele mergulhou na pelve, a gente já vê a cabecinha dele aqui. Ele faz a rotação interna da cabeça, a gente vê o bebê rodar assim, normalmente sentido horário, tá? E aí, se a gente esperar uma dor ali, essa mulher aparentar dor, tiver noite possível ali, com vontade de fazer força, de fazer cocô, ela vai fazer a força, fazer a força, fazer a força, o nenenzinho vai, ó, ele vai fazer a rotação interna da cabeça, e ele, deixa eu trazer para cá. Ele fez a rotação interna da cabeça, ele consegue sair aqui, ó, dessa forma aqui. Ele saiu, e o que é que acontece aqui? A gente vai esperar em torno de 60 segundinhos ela ter uma segunda contração para ter a expulsão desse bebê. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os passos que a gente tem que tomar aqui, caso esse ombro fique impactado aqui. O que é que você, profissional, vai fazer para a gente evitar uma distócia de ombro? Então, aqui, ó, rotação interna da cabeça, rotação, ó, rotação externa, o neném saiu, desprendimento do ombro, das espadas, né, que são os dois membros aqui, é tratado como espada, tá? Desprendimento das espadas, corpinho, neném nasceu. Nasceu, boas práticas, né? A gente vai ver muito falar sobre isso, Rine. Aterro, sim. Respirando ou chorando, sim. Tônus muscular presente. Ativa e reativa, sim. O que é que a gente vai fazer? As boas práticas de parto normal. Campeamento tardio do cordão. Vamos estar colocando esse neném em cima do abdômen da mãe. E vamos prestar ali os cuidados básicos. Quais são esses? Tá aquecendo, né? Fazendo a limpeza ali de modo de pinça ali na região da boca do bebê, para ver se tem resto de parto, né? Ali presente, para evitar uma obstrução de vias aéreas, ok? E se não, a gente vai fazer o quê? Levar esse RN para onde? Para onde? Para a mesa de reanimação neonatal, né? Que a gente tem um curso específico aí sobre reanimação neonatal e todos os passos que a gente pode agir aí no primeiro minuto de vida e estar trazendo uma qualidade melhor no nosso processo de nascimento, tá? Pensando nas responsabilidades do trabalho de parto, sempre tenha um sonar, se você é enfermeira obstetra, acompanha parto, invista aí no sonar. Hoje a Shopping está muito mais em conta. Quando eu iniciei o trabalho, o sonar tipo, era 800 mil reais o sonar, tá? Então era muito mais caro a gente ter essa monitorização. Então hoje é muito mais barato você pensar que tem que ter o quê? A variação materna, como é que está essa mãe, se tem alguma patologia, se é hipertensa, se é diabética, tá? Pensar no feto, será que esse feto ele tem uma má formação congênita, ele tem hidrocefalia, ele tem onfalocele, gastrosquises, então são patologias que é contraindicado, por exemplo, um parto normal, tá? Monitorização fetal, como eu já disse, avaliar o batimento cardíaco, e o enfermeiro ele pode estar indicando uma realização de cartopografia, de repente ele está lá na enfermaria, vamos dizer. Ele está no plantão noturno, ele observou uma bradicardia fetal, ele vai pedir o médico para fazer? Não, ele tem ali o aparelho cardiotopo, o cardiotopo, vai instalar ali na mulher, vai rodar a cartopografia ali, se a gente identificar qualquer alteração ali, uma desaceleração, um ataque cardíaco fetal, uma taxistolia, a gente leva essa cartopo já com a mulher ali para o centro obstétrico para que conduta obstétrica seja tomada.
A avaliação do líquido amniótico é super importante, quando a gente tem um mecônio fluido, né? Não vai interferir muito, mas se a gente tem um mecônio ali espesso, a gente tem que ter responsabilidade do que está fazendo, entender no momento certo que eu vou passar a bola do parto normal para o meu colega médico obstetra. Então, é como eu sempre digo, nada de ter briga de ego, tá? É bem importante isso. E pensar que o meu trabalho acaba quando o do profissional médico se inicia. E o nosso foco é a mãe e o parto ser bem, né? E esse RN sair, nascer, respirar, chorar e tá tudo bem com a mãe e com a família ali desse RN. Então, vamos dar uma paradinha por aqui, tomar uma água e já voltamos.